unirei as suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei as suas chagas, compartilharei da dor de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez de volta com o quadro Questão de Fé. E como sugerido, esse mês nós vamos prosseguir com o tema da Eucaristia. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, algum assunto que você acha oportuno que nós abordássemos aqui, que toda primeira semana do mês, lá pelo Instagram, no nosso canal, abre-se uma caixinha de pergunta para que você possa ali colocar uma questão ou sugerir um tema para ser trabalhado no mês seguinte. Como foi sugerida a Eucaristia para este mês, nós vamos prosseguir então com o tema sobre a Santíssima Eucaristia, como já iniciamos então no mês anterior. E a primeira questão que surge é: qual é a devida preparação para a comunhão? Então veja, eu estou lá na missa, tem algo que eu preciso fazer antes de comungar? Bom, o primeiro ponto, meus irmãos, é estarmos na missa. Não é? E quando eu digo estarmos na missa, eu estou dizendo estarmos ali de corpo e alma, e não só de corpo. Então a primeira coisa é evitarmos o máximo possível toda e qualquer distração quando nós estamos na missa, para bem podermos comungar. E é lógico, eu preciso ter a consciência daquilo que eu vou receber. E aí entra o principal dessa questão. O que é a Eucaristia? Nós sabemos que aquilo que nós vamos receber não é uma representação, não é um faz de conta, não é um pãozinho bento. Eu estou ali para receber realmente a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a hóstia, é a vítima, como vimos o mês passado. Então eu estou ali para receber a Eucaristia, a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Substancialmente, o Cristo ressuscitado está ali e eu estou ali para recebê-lo. O que eu devo fazer para bem recebê-lo? Estar na missa por inteiro. E é lógico, com aquelas devidas requisições que a Igreja já nos orienta através de tantas catequeses, que é justamente estarmos livres de qualquer tipo de pecado mortal. É necessário, então, entrarmos naquela fila da comunhão com a máxima reverência, lembrando que a Igreja nos permite recebermos a comunhão de forma ordinária, de joelhos e na boca, e de forma extraordinária nas mãos. Então existem essas duas permissões da Igreja. Habitualmente, se o sacerdote permite, que se receba diretamente na boca e de joelhos. É a forma mais respeitosa de nós recebermos a Santa Eucaristia. E depois, como segunda opção, recebermos a Eucaristia na mão, também com os devidos cuidados, porque o fragmento, por menor que seja, ali está o Cristo total, o Cristo inteiro. Então, temos toda a consciência, toda a reverência, todo o respeito, e não poderia deixar também de dizer isso do pós-comunhão. Quando eu recebo nosso Senhor na Eucaristia e eu volto para o banco, eu não posso me distrair com nada. Eu preciso me colocar em profunda adoração. Eu preciso me colocar em silêncio. Porque tão alto, tão ilustre hóspede merece toda a minha atenção. Merece toda a reverência, toda a adoração. E aquela hora é a hora então de uma profunda comunhão. A hora de eu estar ali com o nosso Senhor. É aquele momento de intimidade, aonde eu recebo na minha carne a carne de Cristo. No meu sangue, o sangue de Cristo. É a hora que eu sou convidado a me unir a Ele totalmente. Então, isso é muito importante,
quando vamos participar na missa. Evite toda distração. Eu sei que algumas paróquias são mais barulhentas, às vezes a música não contribui tanto, não é? Mas eu preciso me esforçar ao máximo, para poder estar ali por inteiro, sem me distrair com nada, para receber aquele que vem e que deseja, como vai dizer o livro do Apocalipse, cear comigo e eu com ele. Temos então uma segunda questão que nos foi colocada. Qual é o significado, naquele momento ali, do rito eucarístico, onde o padre parte a hóstia magna e ele pega uma pontinha, um pedaço, e coloca então dentro do cálice? Acredito que você já deve ter observado esse gesto do sacerdote no rito eucarístico. Pois bem, esse sinal, ele traz dois significados. O primeiro significa a comunhão do sacerdote, daquela Eucaristia, com o bispo da diocese. O vínculo de unidade, o reconhecimento da presidência hierárquica com o bispo, um único cálice, o cálice do bispo, no qual o padre também, por imposição das mãos do bispo através do sacramento da ordem, vai presidir o sacramento da Eucaristia. Então, aquele momento é um momento de manifestar a unidade. Ele está unido ao bispo, que por excelência celebra a Eucaristia na diocese. Depois tem também um segundo significado. E o segundo significado qual seria? Seria que, veja, quando eu recebo a hóstia, isto é, o pão consagrado, significa que eu não estou recebendo somente a carne de Cristo, mas também o sangue de Cristo. E se alguém não puder receber, por exemplo, a hóstia, por problemas de intolerância, por exemplo, por causa da farinha de trigo, e ele comungar do cálice, não significa que ele não está comungando do corpo de Cristo, mas ele está comungando o Cristo total. Assim como, quando eu também não comungo do cálice, mas comungo somente da hóstia, eu estou comungando o Cristo total. E é por isso justamente que o padre parte aquele pedacinho e une ao sangue que está no cálice, porque é a união do corpo e do sangue de Cristo. Ele faz isso justamente como sinal para mostrar que tanto eu comungando do cálice ou comungando da hóstia, eu estou comungando o Cristo inteiro, o seu corpo e o seu sangue. E então a terceira e última questão: quem é que não pode comungar? Olha, vamos lá. Primeiramente, a igreja ela tem um mandamento, não é? E dentre os mandamentos da igreja, que são 5, diz assim: confessar-se pelo menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa. Então veja, primeiro requisito, a minha confissão está em dia. Mas lembrando que, quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que de fato elas precisam confessar só uma vez por ano. E, na verdade não é assim. Esse mandamento é para aqueles que estão afastados, não é para nós que buscamos uma vida de oração, uma vida de comunhão, estamos aí na luta por uma vida de santidade, buscando a vida de perfeição cristã, como nos orienta a Igreja, como nos orientou o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, onde falava sobre a vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados a essa vida de união com Deus. É logicamente que a confissão uma vez por ano não basta, né? Então, o que precisa ser analisado? A confissão estar em dia, pelo menos uma vez por ano, né? E a ausência de qualquer tipo de pecado mortal. Então veja, isso é muito sério. Se você estiver em pecado mortal, você não deve se aproximar da comunhão. Primeiro você precisa se confessar para depois receber o sacramento da comunhão. Basicamente é isso. Eu não devo comungar, eu não devo me aproximar do sacramento se eu estou em pecado mortal. Ah, mas uma pessoa que está em segunda união está em pecado mortal. É por isso que ela não pode comungar, não é? Uma outra pessoa que possa estar aí numa situação irregular, que o Código de Direito Canônico priva da comunhão,
por exemplo, a inscrição numa associação maçônica. Né? Por quê? Porque é pecado mortal. O Código de Direito Canônico é claro, é privado da comunhão. Então, são essas orientações que a igreja nos dá. Eu preciso estar em estado de graça. Mas por que eu tenho que estar em estado de graça se a Eucaristia é remédio para os fracos? Sim, a Eucaristia é remédio para os fracos. Mas vocês lembram daquilo que nós tocamos hoje logo no início? Nós vamos receber o Santo dos Santos. Substancialmente, é a carne e o sangue de Cristo que estão ali. Então, tão ilustre hóspede, o próprio Deus, o Verbo divino, que se fez carne, se fez pão para nos alimentar, para nos curar das nossas enfermidades, exige que um mínimo precisa ser cumprido para nós podermos recebê-lo. Isso não é simplesmente norma da igreja. A igreja coloca a sua norma, mas ela a tira da Sagrada Escritura. É São Paulo que diz: aquele que comunga, que come da carne e bebe do sangue do Senhor, estando numa situação de pecado, São Paulo vai dizer, está comungando a sua própria condenação. Então, quando a igreja priva alguém da comunhão, não é porque a igreja é uma mãe severa que quer afastar os seus filhos do remédio. Muito pelo contrário. Ela quer que todos se salvem, assim como nosso Senhor quer que todos nós nos salvemos. E por isso, ela quer que os fiéis tenham um coração preparado para receber o Senhor que vem e que deseja dar-se a cada um de nós. O que a igreja quer? A nossa salvação, porque a igreja é sacramento de salvação. E uma vez que a igreja quer a nossa salvação, ela vai nos privar, como pode, de nós sofrermos a condenação. E comungar, estando em pecado mortal, não é buscar o remédio, é estar piorando a situação e indo para a própria condenação. Por isso, prestemos atenção naquilo que a igreja ensina. Se você deseja, de fato, receber a Santa Comunhão, abra mão do que for preciso para receber a Santa Comunhão. O próprio Jesus vai dizer que aquele que não come da carne e não bebe do seu sangue não terá a vida eterna. E assim, nós encerramos este quadro de hoje sobre a Santíssima Eucaristia. Se você deseja, se surgiu mais alguma dúvida aí, você deseja colocar, lembre, primeira semana de julho, vamos nos salos lá no Instagram. A caixinha vai ser aberta e você pode colocar ali a sua pergunta, pode colocar ali a sua dúvida ou sugerir. Se você não tem uma pergunta para formular, você pode sugerir um tema. Depois, a nossa equipe aqui, através do tema sugerido, vai elaborar algumas perguntas para que possam ser respondidas. Que Deus apague, Deus abençoe, que a graça de Deus sempre esteja com você. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração para que cada vez mais você possa descobrir e experimentar os tesouros da Santa Eucaristia. Até a próxima, se Deus quiser.